Compensação de exposição. Você sabe o que é isso? É um assunto muito importante, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua fotografia. Vem comigo. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Eduardo Perazzoli, fotógrafo de casamento. E se você chegou aqui agora, por favor, inscreva-se, deixe seu recado, deixe seu like, compartilhe. Tenho certeza que a gente tem um conteúdo aqui bem útil para você. Muita gente me pergunta como é que eu domino esse bichinho aqui, ó, esse flash, esse que põe medo em muita gente. Como é que eu utilizo tanto ele, principalmente em modo TTL. Para entender como eu domino o flash, como eu utilizo os flashes nos meus casamentos, você tem que entender primeiro uma coisa que começa aqui na câmera, sobre compensação de exposição. Mas Eduardo, o que é isso? Antes ainda de falar sobre compensação de exposição, a gente tem que falar antes sobre o fotômetro. Como a câmera interpreta a luz. A gente sabe que fotografia é escrever com a luz. Mas como é que o fotômetro entende isso? Falando de maneira bem simples, é como se a câmera só enxergasse cinza, a luz, sendo que muita luz é branco e pouquíssima luz é preto. Você imagina isso? E a câmera sempre tenta deixar a fotografia cinza, um cinza médio. Quando você utiliza o fotômetro é esse símbolo que está aparecendo aqui na tela agora, esse gráficozinho, essa escala para a direita e para a esquerda com positivo e negativo, que você utiliza para se basear para que a sua fotografia fique bem exposta. Mas vamos lá, quando você coloca o seu fotômetro, você regula a abertura, a velocidade de exposição para o centro do fotômetro, isso não significa que a foto está do jeito que você está olhando ela pessoalmente. Porque, por exemplo, quando você mantém o ponteiro lá, a reguinha, né, você nivela no centro do fotômetro, isso significa que para a sua câmera que só enxerga preto e branco, aquela foto está cinza médio. E às vezes não é isso que a gente quer na nossa fotografia, não é verdade? Compensação de exposição é representada na sua câmera por esse símbolo aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo esse símbolo para você entender que esse símbolo significa compensação de exposição. O que é isso, Eduardo? Você vai falar para a sua câmera que a sua foto ou ela é mesmo muito escura ou ela é muito clara. Quando você está fotografando no modo, por exemplo, manual com ISO automático. Nem sempre a melhor fotografia é quando o fotômetro está no centro. Digamos que você está usando o modo manual completo. Você está escolhendo abertura, velocidade e ISO. Então não tem compensação nesse caso, porque você definiu tudo. Nem sempre a foto correta vai ser aquela com o fotômetro apontando no centro. Lembra que eu te falei sobre uma cena escura, uma mesa preta, um caderno preto, no fundo preto? Talvez essa foto ficar com a exposição correta, ela vai ter que estar em -2. -2 pontos de luz. Você vai avisar aquela câmera, quando você fotometrar aquela imagem, você não vai deixar o fotômetro no meio, porque você vai saber que o fotômetro no meio a foto fica cinza e a cena é preta. Da mesma forma, fotografando uma noiva branca, com vestido branco na neve e fotografando no modo manual completo, você não pode deixar o fotômetro no centro, porque a foto não vai ficar branca. Você sempre vai avisar a câmera, você vai fotometrar de uma forma que o seu fotômetro aponte ali 1 ponto a mais de luz, 2 pontos a mais de luz, depende muito da cena que você está fotografando. Geralmente as câmeras têm 4 modos de medir essa luz. São eles o modo matricial, o modo pontual, o modo parcial e o modo ponderado com foco central, na verdade. O modo matricial, a câmera mede toda a cena. Então, como o nosso olho está vendo a cena inteira, a câmera mede também e vai te falar assim, olha, tem muita luz, tem pouca luz, e o fotômetro vai se basear na cena toda. Quando você usa, por exemplo, o modo pontual, a câmera pega ali 5% do centro do sensor. É ideal, por exemplo, quando tem uma noiva numa janela e ela está na sombra e só está a pele dela bem exposta, você quer utilizar o modo pontual para que a pele esteja bem fotometrada. Então, eu utilizo bastante o modo matricial, porque eu prefiro entender a cena como eu mesmo estou vendo e eu aviso a câmera, olha, essa cena é escura, olha, essa cena é muito clara. Lembrando que se você usa a câmera totalmente no modo manual, abertura em manual, velocidade em manual e ISO em manual, você não vai ter poder de alterar a compensação de exposição, porque você já está definindo todos os parâmetros. A compensação de exposição ela funciona quando você vai utilizar o modo prioridade de abertura, prioridade de velocidade ou modo manual com ISO automático, por exemplo. Mas Eduardo, o fotógrafo profissional ele pode utilizar a câmera em outros modos a não ser o manual? Claro que pode. Esse lance de que fotógrafo profissional só utiliza modo manual é mito. Quer ver um exemplo? Você está num pré-casamento e tem um casal correndo em sua direção. Você vai fotografar esse casal correndo em sua direção. E tem uma árvore no meio do caminho. Então você fez a fotometria com o casal no sol. Quando eles passarem pela árvore, que estiver debaixo da sombra, a sua fotometria não vai funcionar. O casal vai ficar subexposto.
Quando eles saírem da árvore, da sombra, a exposição volta a ficar correta. Se você usa nesse caso, por exemplo, o modo prioridade de abertura, onde você define só a abertura do diafragma e a câmera escolhe o resto, a câmera vai compensar essa sombra, aumentando o ISO, baixando a velocidade, mas ela vai entender que, opa, a foto ficou meio subexposta, deixa eu levantar essa foto. Então, em alguns casos, sim, é possível você usar outros modos no seu manual e acaba sendo muito útil. Eu utilizo muito, por exemplo, o modo manual com ISO automático, na Sony, por exemplo. Estou usando a Sony A7 III em alguns testes de casamento e como ela tem um ISO muito poderoso, eu estou brincando com algumas fotos sem flash utilizando o ISO automático. Só que eu tenho que compensar a exposição. Quer entender melhor sobre isso? Por exemplo, coloca a sua câmera no modo automático, total, naquele verdinho lá, automático, não regula nada, deixa a compensação zerada e pega um objeto preto. Olha essa mesa preta aqui, coloca um caderno preto ou a câmera preta, coloca em automático e tira a foto. A foto não vai ficar preta completamente, vai ficar um cinza escuro. Porque a câmera vai tentar deixar o mais cinza possível. Pega uma folha de papel sulfite branca, põe numa parede branca e tira uma foto dela em modo automático. A foto não vai ficar branca, alva. A foto vai ficar um cinza, meia boca. Não vai ficar branca, porque a câmera sempre tenta levar isso para o cinza. Então a nossa função, quando a gente fotografa em modos automáticos de alguma forma, seja no modo manual com ISO automático, ou prioridade de abertura ou de velocidade, a gente tem que avisar a câmera que aquela cena é escura ou aquela cena é clara. Por exemplo, você vai fotografar uma noiva de branco com a pele clara na neve. A cena é muito clara, então você tem que avisar o fotômetro da compensação de exposição, que a cena, olha, vou deixar aqui 2 pontos a mais de luz, porque câmera não é cinza a cena, tá? Ela é branco, então eu vou compensar um pouquinho para mais. Ou câmera, eu estou fotografando um objeto preto, no fundo preto, com um móvel preto, é tudo preto. Então eu tenho que avisar a câmera, deixar a compensação de exposição um pouquinho negativa, para avisar a câmera, olha, não deixa a foto cinza, a foto ela é escura mesmo. Isso vai ser muito útil quando você começar a usar esse carinha aqui no modo TTL para você entender isso. Muita gente erra nesse aspecto, não entende esse princípio básico da compensação de exposição. Ó, isso que vocês estão vendo aqui, essa cena que vocês estão vendo aqui, essa imagem do canal aqui, essa gravação, ela tem a exposição que eu gostaria. Se eu, por exemplo, estivesse fotografando com a minha câmera em ISO automático e nesse momento tivesse com a compensação zerada e eu mudasse a compensação para 2 pontos, sei lá, positivos para mais, ia acontecer isso aqui, ó, viu? Ia ficar mais claro. Volta pro normal, isso aí. Agora, se eu dissesse para minha câmera, não, eu quero mais escuro que isso, eu quero menos 2 pontos de luz, eu pego a compensação de exposição, coloco em menos 2. Acontece isso? A cena vai ficar mais escura. Volta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo a gente vai falar sobre o flash e como isso funciona com esse bichinho aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigado.